Parte 2. Espírito. Cuidado com o desejo. Todo homem tem uma paixão roendo seu coração por dentro, assim como toda fruta tem o seu verme. Alexandre Dumas. John F. Kennedy alcançou incontestável grandeza através da quietude naqueles 13 dias decisivos em outubro de 1962. O mundo sempre terá uma dívida com ele. Mas não devemos permitir que esse momento brilhante ofusque o fato de que, como todos nós, ele tinha demônios que o atormentavam e o assombravam, que sabotavam essa mesma grandeza, e, portanto, sua quietude. No lar em que Kennedy cresceu, seu pai frequentemente trazia as amantes para jantar, além de levá-las para as férias em família. Era um núcleo familiar no qual a raiva e a fúria eram comuns também. Quando odeio alguém, Joseph Kennedy gostava de dizer, odeio-o até o dia da minha morte. Provavelmente não é nenhuma surpresa, portanto, que seu jovem filho tenha desenvolvido os próprios maus hábitos e uma dificuldade em controlar impulsos e desejos. A primeira vez que o apetite sexual de Kennedy o meteu em apuros foi durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, quando começou a sair com Inga Havel, uma bela jornalista holandesa suspeita de ser espiã nazista. Durante sua candidatura à presidência, teve um caso com Judith Sneer, namorada de Sam Giancana, um mafioso de Chicago. Mas, em vez de sofrer quaisquer consequências por tais indiscrições, Kennedy se safou todas as vezes, um fato que apenas intensificou seu comportamento arriscado. Kennedy não era nada romântico. As namoradas descreviam seu apetite sexual como insaciável, mas sem alegria. Segundo uma de suas conquistas, o sexo era apenas uma atividade física e social para ele, uma maneira de se engajar ou evitar o tédio. Ele não se importava com a outra pessoa, e com o tempo, quase não se importava com o prazer que o sexo lhe dava. Como Kennedy disse ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha num momento de sinceridade muito desconfortável, se ele ficasse alguns dias sem sexo, tinha dores de cabeça. Seu pai dizia aos filhos que não conseguia dormir se não comesse alguém. Considerando o terrível problema nas costas de Kennedy, fazer sexo provavelmente era doloroso, mas ele nunca deixou que isso o detivesse. Num momento vergonhoso, enquanto forças soviéticas e americanas estavam à beira de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba, Kennedy levou uma estudante de 19 anos do Wheaton College para um encontro num hotel perto da Casa Branca. Lá estava um homem que não tinha a menor ideia de quanto tempo de vida lhe restava, que vinha trabalhando com uma dedicação sobre-humana para conter os impulsos perigosos dos inimigos de sua nação em meio à crise e traindo a esposa, escolhendo o sexo com uma desconhecida com metade de sua idade em detrimento da família assustada e vulnerável, naqueles que podiam ser seus últimos momentos na Terra. Isso não parece quietude. E também não parece particularmente glamouroso. Dá a impressão de um homem que está espiritualmente abalado, sujeito aos caprichos de seus piores impulsos, incapaz de pensar com clareza ou estabelecer prioridades. Mas, antes de condenarmos Kennedy como um viciado ou abusador desprezível, deveríamos olhar para nossos próprios defeitos. Não nos tornamos presas de vários desejos em nossas vidas pessoais. Não sabemos que algo é errado e o fazemos mesmo assim. A cobiça é uma destruidora da paz em nossa vida. Cobiça por uma pessoa bonita. Cobiça por um orgasmo. Cobiça por uma pessoa diferente daquela com quem estamos comprometidos. Cobiça por poder. Cobiça por domínio. Cobiça pelas coisas dos outros. Cobiça pelas coisas mais requintadas, melhores, mais caras que o dinheiro pode comprar. E isso não está em desacordo com o domínio de si próprio que afirmamos querer. Uma pessoa escravizada pelos seus desejos não é livre, quer ela seja um encanador ou o presidente. Quantos grandes homens e mulheres acabam perdendo tudo, e em alguns casos até acabam atrás das grades, porque escolheram satisfazer livremente seus apetites insaciáveis, quaisquer que fossem eles. E ao menos poder, sexo e atenção são prazerosos. A forma mais comum de cobiça é a inveja, a cobiça pelo que os outros têm, pelo simples fato de que elas o têm. Uma frase brilhante de Joseph Epstein diz, dos 7 pecados capitais, somente a inveja não é nada divertida. Demócrito, 2400 anos antes dele, afirmara, um homem invejoso castiga a si mesmo como a um inimigo. Ninguém sob a influência da inveja ou do ciúme tem a oportunidade de pensar com clareza ou viver em paz. Como conseguiriam? É um ciclo interminável de sofrimento. Sentimos inveja de uma pessoa, enquanto ela inveja a outra. O operário de uma fábrica deseja desesperadamente ser milionário. O milionário inveja a vida simples de quem trabalha das 9 às 5. O famoso deseja poder retornar à vida anônima de que tantos outros abririam mão de bom grado. O homem ou mulher com um parceiro bonito só pensa em alguém um pouco mais bonito. É intrigante pararmos para pensar que nossos invejados podem na realidade sentir inveja de nós.
Há também na inveja uma imaturidade de quem quer tudo. Não desejamos simplesmente o que os outros têm, queremos conservar tudo o que temos e acrescentar a isso o que pertence aos outros, mesmo que essas coisas sejam excludentes entre si. Ainda por cima, também queremos que eles não o tenham mais. Mas, se tivesse de trocar de lugar inteiramente com a pessoa que você inveja, se precisasse abandonar seu cérebro, seus princípios, as realizações de que mais se orgulha para viver a vida dela, você o faria? Está disposto a pagar o preço que ela paga para obter o que você cobiça? Não, não está. Epicuro, novamente o suposto hedonista, disse certa vez que o sexo nunca beneficiou nenhum homem. Espantoso seria não o prejudicar. Ele inventou um bom teste para qualquer momento em que estivesse sendo atraído por um forte desejo. O que acontecerá comigo se eu conseguir o que quero? Como me sentirei depois? Em essência, a maioria dos desejos são de fato emoções irracionais, e é por isso que a quietude nos exige uma pausa para avaliá-los. Queremos pensar no que ocorrerá após o calor do momento, considerar a inevitável ressaca antes de tomarmos um drink. Quando fazemos isso, eles perdem parte de seu poder. Para os epicuristas, o verdadeiro prazer era livre de dor e de agitação. Se querer alguma coisa o torna infeliz enquanto você não a tiver, isso não diminui o real valor da recompensa. Se conseguir o que você quer também tem consequências negativas, há nisso prazer de verdade. Se o mesmo impulso que o ajuda a satisfazer o desejo também o leva inevitavelmente ao exagero, há nisso alguma vantagem de fato. Os que buscam a quietude não precisam se tornar verdadeiros ascetas ou puritanos. Mas podemos parar para compreender o grau de influência e poder que o desejo exerce sobre nós e enxergar além do prazer momentâneo que poderia nos proporcionar, a paz mais profunda que buscamos, da qual ele nos priva. Pense em quais ocasiões você se sente melhor. Não é quando está consumido pelo desejo. Não é tampouco quando consegue aquilo pelo que ansiou. Há sempre uma pontinha de decepção ou perda no momento da aquisição. Krishna no Bhagavad Gita chama o desejo de o inimigo sempre presente do sábio, que como um fogo não pode encontrar satisfação. Os budistas personificavam esse demônio na figura de Mara. Diziam que era Mara que tentava seduzir e distrair Buda do caminho da iluminação, da quietude. Quando Leonardo da Vinci escreveu em seu caderno sobre como retratar a inveja, disse que ela deveria ser mostrada como magra e abatida em razão de seu estado de perpétuo tormento. Faça seu coração corroído por uma serpente que incha, disse ele. Faça a inveja cavalgar sobre a morte, porque a inveja nunca morre. Seria difícil encontrar uma descrição melhor da cobiça também, que Leonardo disse nos pôr no nível dos animais. Nenhum de nós é perfeito. Temos organismos ou patologias que vão inevitavelmente nos dar rasteiras. O que precisamos então é de uma filosofia e de um código moral forte, aquele senso de virtude, para nos ajudar a resistir ao que pudermos e para nos dar força para nos reerguermos quando fracassamos e tentarmos agir melhor e ser melhores. Podemos também nos valer de ferramentas para nos ajudar a resistir a desejos nocivos. São Atanásio de Alexandria escreveu em sua Vita Antoni que um dos benefícios de manter diários, confissões, como os cristãos chamavam o gênero, era que isso o ajudava a prevenir seus pecados. Observando seu próprio comportamento e depois o escrevendo, ele conseguia assumir a responsabilidade por seus atos e tornar-se uma pessoa melhor. Vamos cada um de nós anotar e registrar nossas ações e impulsos espirituais, como se devêssemos relatá-los uns aos outros, e podeis estar certos de que pela completa vergonha de nos tornarmos conhecidos pararemos inteiramente de pecar e nutrir pensamentos pecaminosos, e assim como não iríamos nos entregar à cobiça à vista uns dos outros. Se registrarmos nossos pensamentos como se contando-os uns para os outros, tanto mais nos protegeremos contra pensamentos obscenos por vergonha de ser conhecidos. Agora, portanto, deixai o relato escrito representar os olhos de nossos companheiros ascetas, de modo que, corando ao escrever como se fossemos realmente vistos, possamos nunca ponderar o mal, ter um impulso e resistir a ele, parar e examiná-lo, deixá-lo passar como um mau cheiro. É assim que desenvolvemos força espiritual. É assim que nos tornamos quem queremos ser neste mundo. Somente aqueles de nós que tenham dedicado algum tempo a explorar, questionar e extrapolar as consequências de nossos desejos têm a oportunidade de superá-los e deter os arrependimentos antes que comecem. Somente eles sabem que o prazer real reside em ter uma alma que é verdadeira e estável, feliz e segura. O bastante. A história não relata nenhum caso em que um conquistador tenha se fartado de conquistas. Stefan Zweig. Os escritores Kurt Vonnegut, autor de Matadouro 5, e Joseph Heller, autor de Ardil, 22, estavam certa vez numa festa num bairro elegante nos arredores da cidade de Nova York. Parado ali na suntuosa segunda casa de algum bilionário maçante, Vonnegut começou a implicar com um amigo.
Joe, disse ele, como você se sente sabendo que nosso anfitrião só ontem pode ter ganhado mais do que seu romance faturou durante toda a sua existência? Eu tenho uma coisa que ele nunca poderá ter, respondeu Heller. E que diabos seria isso? Perguntou Vonnegut. A constatação de que o que tenho basta. Basta. Arrowwood chamava isso de a palavra que começa com B, como se fosse um palavrão. Na realidade, é algo maravilhoso. Imagine a quietude que essa noção do bastante proporcionava a Joseph Heller e proporciona a todo mundo que a possui. Não há nenhum desejo incessante. Nenhuma insegurança por se comparar aos outros. Sentir-se satisfeito consigo mesmo e com seu trabalho. Que bênção! Dizer a palavra basta não é o bastante. É necessário um esforço profundamente espiritual e introspectivo para se compreender o que essa ideia significa, esforço que pode muito bem destruir ilusões e suposições que conservamos durante a vida inteira. John Stuart Mill, o filósofo e garoto prodígio que antes de chegar à puberdade tinha lido e dominava quase todos os grandes textos clássicos no grego ou latim original, é uma ilustração de como esse processo pode ser aterrorizante. Extremamente motivado, por seu pai e por ele mesmo, um dia, por volta dos 20 anos, Mill parou para pensar, pela primeira vez, nos seus objetivos. Como ele escreve, ocorreu-me fazer a pergunta diretamente a mim mesmo, suponha que todos os seus objetivos na vida estivessem realizados, que todas as mudanças nas instituições e opiniões que você deseja pudessem ser concretizadas neste instante mesmo, seria isso uma grande alegria e felicidade para você? E uma autoconsciência irreprimível respondeu claramente, não. Diante disso meu coração parou dentro de mim, todo o fundamento sobre o qual minha vida estava construída desabou. O que se seguiu foi um devastador colapso mental que exigiu anos de recuperação. Contudo, Mill provavelmente teve sorte por sofrê-lo tão cedo. A maioria das pessoas nunca aprende que, no fim, suas realizações vão frustrar sua expectativa de alívio e a felicidade. Ou as pessoas só chegam a compreender isso depois que muito tempo e dinheiro, muitos relacionamentos e momentos de paz interior, foram sacrificados em nome da realização. Alcançamos a linha de chegada somente para pensar, era só isso. E agora? É um doloroso impasse. Ou pior, um impasse que ignoramos, engolindo esses sentimentos de crise existencial, empilhando em cima deles um consumo sem sentido, mais ambição e a ilusão de que fazer cada vez mais do mesmo vai acabar produzindo resultados diferentes. De certa forma, esse é o ônus de uma de nossas virtudes. Ninguém alcança a excelência ou a iluminação sem o desejo de melhorar, sem a inclinação a explorar potenciais áreas de aperfeiçoamento. No entanto, o desejo, ou a necessidade, de alcançar mais está muitas vezes em conflito com a felicidade. Billie Jean King, a grande tenista, falou sobre isso, sobre como a mentalidade que leva um atleta ao topo tantas vezes o impede de desfrutar a coisa pela qual trabalhou tão arduamente. A necessidade de progredir pode ser a inimiga da fruição do processo. Não há quietude para a pessoa que não consegue apreciar as coisas como elas são, sobretudo quando essa pessoa objetivamente conquistou tanto. A ânsia por mais é uma deformidade e funciona como uma hidra. Satisfaça uma corteada lista de desejos, e mais duas crescem em seu lugar. Os melhores insights sobre o bastante vêm do Oriente. Quando você se dá conta de que nada está faltando, diz Lao Tse, o mundo inteiro lhe pertence. Os versos no Tao Te Ching, o maior infortúnio é não conhecer a satisfação. A palavra calamidade é o desejo de adquirir. E assim aqueles que conhecem a satisfação da satisfação estão sempre satisfeitos. Os filósofos ocidentais tiveram dificuldades tentando encontrar o equilíbrio entre obter mais e estar satisfeito. Epicuro, nada é o bastante ao homem para quem o bastante é muito pouco. Thomas Traherne, ter bênçãos e apreciá-las é estar no céu, tê-las e não as apreciar é estar no inferno, apreciá-las e não as ter é estar no inferno. E os estoicos, que viviam no mundo material de um império em seu auge, conheciam a verdade sobre o dinheiro. Sêneca tinha montes dele e sabia quão pouco ele se correlacionava com a paz. Sua obra está cheia de histórias de pessoas que foram à ruína e à miséria perseguindo dinheiro de que não precisavam e honras acima de seu quinhão. Temperança. Essa é a chave. Intelectualmente, sabemos disso. Mas apenas durante insights ou tragédias é que sentimos isso. Em 2010, Marco Rubio estava andando de um lado para o outro nos corredores de casa, dando telefonemas para levantar fundos para sua candidatura surpresa ao Senado, quando seu filho de 3 anos escapuliu sorrateiramente pela porta dos fundos e caiu na piscina. Rubio tinha ouvido a sineta da porta se abrindo, supôs que alguma outra pessoa estivesse prestando atenção e voltou para o telefonema importante. Alguns minutos mais tarde,
encontrou o filho flutuando de bruços na piscina, mal conseguindo respirar. Mesmo depois desse susto, ele voltou quase imediatamente ao trabalho. Sua ambição, como a de Lincoln, era um pequeno motor que não conhecia repouso. Somente com a distância, Rubio pôde começar a ver o preço dessa ambição, as coisas importantes que perdemos quando nos entregamos a ela por inteiro. Como ele escreveu, compreendo agora que a inquietude que sentimos quando fazemos nossos planos e perseguimos nossas ambições não é o efeito de sua importância para nossa felicidade e nosso entusiasmo para alcançá-los. Estamos inquietos porque no fundo do coração sabemos que nossa felicidade se encontra em outro lugar, e nosso trabalho, por mais valioso que seja para nós ou para os outros, não pode substituí-la. Mas seguimos com pressa de qualquer modo, nos ocupamos do nosso trabalho porque precisamos ter importância, e nem sempre percebemos que já temos. Você alguma vez já segurou uma medalha de ouro ou um Grêmio ou um anel do Super Bowl? Já viu alguma vez um saldo bancário aproximando-se dos 7 dígitos? Talvez sim, talvez você possua essas coisas. Se possui, então sabe, elas são boas, mas não mudam nada. São apenas pedaços de metal, papel sujo no bolso ou placas numa parede. Não são feitas de nada forte ou maleável o bastante para tapar nem mesmo o menor de todos os buracos na alma de uma pessoa. Tampouco estendem a duração de nossa vida sequer por um minuto. Ao contrário, podem encurtá-la. Além disso, são capazes de tirar a alegria de algo que antes amávamos fazer. O mais não faz nada por aquele que se sente menos do que não consegue enxergar a riqueza que lhe foi dada ao nascer ou que acumulou em seus relacionamentos e experiências. Solucionar seus problemas financeiros é uma meta atingível e pode ser alcançada ganhando e poupando dinheiro. Ninguém poderia afirmar seriamente o contrário. O problema é quando pensamos que essas atividades podem combater a pobreza espiritual. Realização, dinheiro, fama, respeito, pilhas e mais pilhas deles nunca poderão fazer uma pessoa se sentir satisfeita. Se acreditar que haverá algum ponto em que você se sentirá realizado, quando estará finalmente bem, você terá uma surpresa desagradável. Ou pior, uma espécie de tortura sísifa na qual, exatamente quando esse sentimento parece estar ao alcance, a meta passa para um local um pouco mais acima na montanha, fora de alcance. Realizações externas nunca farão você se sentir bem. O bastante vem de dentro, vem de descer do trem, de ver o que você já tem, o que sempre teve. Se uma pessoa consegue fazer isso, ela é mais rica do que qualquer bilionário, mais poderosa do que qualquer soberano. No entanto, em vez de tomarmos esse caminho para o poder, escolhemos a ingratidão e a insegurança de precisar de mais. Estamos aqui como que imersos em água, com a cabeça e os ombros sob os grandes oceanos, disse o mestre Zengencha, e ainda assim estamos estendendo nossas mãos para pedir água. Pensamos que precisamos de mais e não nos damos conta de que já temos tanto. Trabalhamos tão arduamente pelas nossas famílias, que não percebemos a contradição, é por causa do trabalho que nunca as vemos. Basta. Ora, há uma preocupação perfeitamente compreensível de que a satisfação será o fim de nossas carreiras, de que, se de algum modo satisfizermos esse desejo, todo o progresso no nosso trabalho e na nossa vida cessará de forma abrupta. Se todos se sentissem bem, por que continuariam tentando com tanto afinco? Primeiro, deve ser salientado que essa preocupação está longe de ser o estudo ideal. Ninguém trabalha melhor movido pela ansiedade, e ninguém deveria gerar ansiedade em si mesmo para conseguir continuar fazendo as coisas. Isso não é diligência, é escravidão. Não fomos postos neste planeta para ser abelhas operárias, compelidos a desempenhar a mesma função em prol da colmeia até o dia de nossa morte. Tampouco devemos a ninguém continuar fazendo, não aos nossos fãs, não aos nossos seguidores, não aos nossos pais que tanto nos deram, nem mesmo às nossas famílias. Exaurir-se não beneficia ninguém. É perfeitamente possível fazer um bom trabalho com boas intenções. Você pode ser saudável e tranquilo e bem-sucedido. Joseph Heller acreditava que tinha o bastante, mas continuava escrevendo. Ele escreveu 6 romances depois de Ardil, 22, quando um repórter o criticou dizendo que ele não tinha escrito nada tão bom quanto seu primeiro livro. Heller respondeu: quem escreveu, inclusive um grande best-seller? Ele lecionou. Escreveu peças e roteiros de filmes. Era incrivelmente produtivo. John Stuart Mill, depois de seu colapso, apaixonou-se pela poesia, conheceu a mulher que se tornaria sua esposa e começou lentamente a voltar à filosofia política, e acabou por ter um enorme impacto sobre o mundo. De fato, as democracias ocidentais lhe são gratas por muitas mudanças que ele ajudou a promover. A beleza foi que essas criações e insights vieram de um lugar melhor, mais tranquilo, dentro dos dois.
Eles não estavam fazendo isso para provar nada. Não precisavam impressionar ninguém. Estavam no agora. Suas motivações eram puras. Não havia nenhuma insegurança. Nenhuma ansiedade. Nenhuma esperança insidiosa e dolorosa de que essa seria a coisa que enfim os faria se sentirem inteiros, que lhes daria o que sempre lhes faltara. O que mais queremos na vida? Essa é a questão. Não são realizações. Não é popularidade. São momentos em que temos a sensação de ser o bastante. Mais presença. Mais clareza. Mais insight. Mais verdade. Mais quietude. Banhe-se em beleza. Em face do sublime, sentimos um arrepio ou algo demasiado grande para nossas mentes compreenderem. E, por um momento, ele nos acorda da nossa presunção e nos liberta das garras cadavéricas do hábito e da banalidade. Robert Greene. Na manhã de quarta-feira, 23 de fevereiro de 1944, Anne Frank foi visitar Peter, o garoto judeu que morava com sua família. Ele subiu para o sótão sobre o anexo em que sua família estivera escondida por 2 longos anos. Depois que Peter terminou suas tarefas, os dois se sentaram no lugar favorito de Anne no chão e olharam pela janelinha para o mundo que tinham sido obrigados a deixar para trás. Observando o céu azul, a castanheira sem folhas lá embaixo, passarinhos arremetendo e mergulhando no ar, os dois ficavam arrebatados a ponto de ficar sem palavras. Era tão calmo, tão sereno, tão amplo comparado a seus aposentos apertados. Era quase como se o mundo não estivesse em guerra, como se Hitler não tivesse matado tantos milhões de pessoas e suas famílias não estivessem todo dia sob o risco de se juntarem aos mortos. Apesar de tudo isso, a beleza parecia reinar. Enquanto isto existir, Anne pensou consigo mesma, este sol e esse céu sem nuvens, e enquanto eu puder desfrutá-lo, como posso ficar triste? Mais tarde ela escreveria em seu diário que a natureza era uma espécie de consolo, uma panaceia para o sofrimento de qualquer pessoa. De fato, quer fosse o florescer da primavera ou a aspereza do inverno, quer fosse em meio à escuridão e à chuva, quando era perigoso demais abrir a janela e ela precisava ficar sentada no calor abafado e sufocante para fazê-lo, Anne sempre conseguia encontrar na natureza algo para animar seu espírito e se centrar. A beleza permanece mesmo no infortúnio, escreveu ela. Basta que você a procure, e descobrirá cada vez mais felicidade e recuperará seu equilíbrio. Como isso é verdadeiro! E que fonte de paz e força isso pode ser? As matas virgens. Uma criança sossegada, deitada de bruços, lendo um livro. As nuvens passando sobre as asas de um avião, seus exaustos passageiros pegando no sono. Um homem lendo em seu assento. Uma mulher dormindo. Uma comissária de bordo descansando os pés. As pontas dos dedos rosadas da aurora surgindo sobre a montanha. Uma canção sendo repetida. A batida dessa canção, alinhando-se exatamente com o ritmo dos acontecimentos enquanto andamos pela rua. O prazer de terminar uma tarefa antes do prazo final, a tranquilidade temporária de uma caixa de entrada vazia. Isso é quietude. Rose Lane Wilder escreveu sobre contemplar o planalto coberto de grama em Tbilisi, capital da Geórgia. Aqui havia somente céu, e uma quietude tornada audível pela grama quebradiça. O vazio era tão perfeito ao meu redor que me senti parte dele, vazia eu mesma. Houve um momento em que eu não era absolutamente nada, quase absolutamente nada. O termo para isso é êxtase, uma experiência celestial que nos permite sair de nós mesmos, e esses belos momentos estão disponíveis para nós sempre que os quisermos. Tudo o que temos de fazer é abrir nossas almas para eles. Há uma história sobre o mestre Zen Akujo, que foi abordado por 2 alunos quando começava suas tarefas matinais na fazenda contígua a seu templo. Quando os alunos lhe pediram para ensiná-los sobre o caminho, ele respondeu: limpem a fazenda para mim, e vou lhes falar sobre o grande princípio do Zen. Depois que eles terminaram seus trabalhos e foram ter com o mestre para a lição, ele simplesmente se virou para olhar os campos, sobre os quais o sol se elevava naquele momento mesmo, estendeu os braços em direção à serena extensão, e não disse nada. Aquele era o caminho. A natureza. O solo cultivado. As plantações crescendo. A satisfação do trabalho árduo. A poesia da terra. Como era no começo, como será para sempre. Não que toda beleza seja tão imediatamente bela. Não estamos sempre na fazenda ou na praia ou contemplando vistas panorâmicas de cânions. É por isso que o filósofo deve cultivar o olhar do poeta, a capacidade de ver beleza em toda parte, mesmo no banal ou no terrível. Marco Aurélio, supostamente aquele estoico melancólico e depressivo, amava a beleza à sua própria maneira vitimanesca. Por que outra razão ele escreveria de um modo tão vívido que o pão que coze se racha em certos lugares e essas rachaduras, embora não pretendidas na arte do padeiro,
chamam nossa atenção e servem para aguçar nosso apetite, ou o encanto e sedução do processo da natureza, as hastes de grão maduro se curvando, a testa franzida do leão, a espuma pingando da boca do javali. Mesmo sobre a morte, ele escreve: passe por este breve fragmento de tempo em harmonia com a natureza. Chegue com graça a seu lugar final de repouso, assim como uma azeitona madura cai, louvando a terra que a nutriu e grata a árvore que lhe deu crescimento. O filósofo e o poeta, vendo o mundo da mesma maneira, dedicavam-se ambos à mesma atividade, como disse Tomás de Aquino, o estudo do fascínio. Foi Edward Abbey, o ativista ambiental e escritor, que disse que até a própria expressão vida selvagem era música. É uma música que podemos ouvir a qualquer momento, onde quer que vivamos, independentemente de como ganhamos a vida. Mesmo que não possamos visitá-la, podemos pensar em perambular pelo chão forrado de pinhas da floresta, em flutuar por um rio lento, no calor de uma fogueira. Ou, como Anne Frank, podemos simplesmente ver uma árvore da nossa janela. Ao fazer isso, ao perceber, tornamo-nos vivos para a quietude. Não é a marca de uma alma saudável encontrar beleza em coisas superficiais, a adulação da multidão, carros de luxo, propriedades enormes, prêmios reluzentes. Nem se sentir infeliz pela feiura do mundo, os críticos e detratores, o sofrimento dos inocentes, feridas, dor e perda. É melhor encontrar beleza em todos os lugares e coisas, porque ela de fato nos rodeia. E vai nos nutrir se permitirmos. As pegadas das patas macias de um gato sobre o porta-malas empoeirado de um carro. O vapor quente soprando dos bueiros numa manhã em Nova York. O cheiro de asfalto assim que a chuva começa a cair. O som de uma caneta assinando um contrato que une duas partes. A coragem de um mosquito sugando o sangue de um ser humano que pode tão facilmente esmagá-lo. Uma cesta cheia de legumes da horta. Os ângulos retos e duros, recortados pelos caminhões que passam nos galhos das árvores à beira de uma estrada movimentada. Um chão repleto dos brinquedos de uma criança, arrumados pelo caos da diversão exaustiva. Uma cidade organizada da mesma maneira, o acúmulo de centenas de anos de desenvolvimento espasmódico e independente. Está começando a ver como isso funciona. É irônico que a quietude seja rara e fugaz em nossas vidas ocupadas, porque o mundo cria uma oferta inesgotável dela. A questão é que ninguém está olhando. Depois de seu colapso e quase 2 anos de luta e depressão resultantes de superestimulação e excesso de estudo, onde John Stuart Mill voltou a encontrar paz pela primeira vez? Na poesia de William Wordsworth. E qual foi a inspiração de tanta da poesia de Wordsworth? A natureza. Theodore Roosevelt foi enviado para o oeste por seu médico após a morte da mãe e da esposa para se perder na vastidão das Badlands em Dakota. Sim, Ted era um caçador, um rancheiro, um homem viril, mas quais eram as suas 2 maiores paixões? Sentar-se tranquilamente numa varanda com um livro e observar aves. Os japoneses têm um conceito, Shin-yoku, banho de floresta, que é uma forma de terapia que usa a natureza como tratamento para problemas mentais e espirituais. Dificilmente se passava uma semana, mesmo quando ele era presidente, sem que Roosevelt tomasse um banho de floresta de algum tipo. Como nos sentiríamos mais limpos se tomássemos esses banhos com a mesma frequência com que tomamos duchas quentes? Como seríamos mais presentes se enxergássemos o que está à nossa volta? Banhar é uma palavra importante. Há alguma coisa na água, não é? A visão dela. O som. A sensação. Aqueles que buscam a quietude encontram na água uma maneira maravilhosa de lavar os problemas e a turbulência do mundo. Um mergulho num rio próximo. O borbulhar de uma fonte num jardim zen. O espelho d'água de um memorial em homenagem àqueles que perdemos. Até mesmo, numa emergência, um aparelho de som tocando o barulho das ondas do mar. Para aqueles abalados por um trauma ou uma profissão estressante, tanto quanto aqueles que sofrem do tédio da vida moderna, o professor John Stilgoe tem um conselho simples: sai agora. Não apenas para o ar livre, mas para além da armadilha da era eletrônica programada, que se fecha tão suavemente em torno de tantas pessoas. Vá para fora, mexa-se deliberadamente, depois relaxe, desacelere, olhe em volta. Não faça caminhada. Não corra em vez disso, preste atenção a tudo que faz limite com a estrada no campo, a rua na cidade, o boulevard nos subúrbios. Ande, passeie, vagueie, suba numa bicicleta e avance muito sem fazer esforço. Explore. Há uma paz nisso. Ela está sempre disponível para você. Não deixe a beleza da vida lhe escapar. Veja o mundo como o templo que ele é, deixe cada experiência ser como a de uma igreja. Maravilhe-se com o fato de que tudo isso existe, de que você existe. Podemos parar e nos banhar na beleza que nos cerca, sempre. Deixe que ela o acalme. Deixe que ela o limpe.